Graças a Deus, meus irmãos, meus mestres, nesta hora precisa, vamos mais uma vez nos harmonizar, elevar o pensamento a Jesus, o Divino Mano Mestre, o Pai Santa Branca, o grandioso Pai João de Enoque. Que essa força bendita possa nos assistir, que possamos ser perfeitos instrumentos do amor para a cura dos obsessivos. Salve-nos. Ó Jesus, eu, Jaguar Mestre de Luz, da falange de subnação povo de Beije, na ordem do ministro Oralvo, eu, adjunto Etamã, com até 108 herdeiro triada Arbásios, sétimo raio, adulação arcanos, rama 2000, mestre Itamar Antônio, com os poderes de Lorum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Obatalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre e instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino do Jurema e estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança. Falei vou verde ranger, barra reino central, tudo no baile, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do Nuajouros, partirei nos 13 reinos da minha natureza, com barra zer barra, do meu terceiro sétimo. No que no signo iniciático seguirei sempre, com barra zero, barra x, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Ó Jesus, esta é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaço, em busca de tua compreensão e pela missão me confiastes. Sou aquele cavaleiro Jesus, porém, ora sabe o que quero? Quero a ti, Jesus querido, com os poderes de meu Pai Celestial que está no céu. São vidas com destinos iguais. São laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos, na cor obsessiva, eu que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou um jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais que fortalecem o meu som interior, fazendo-me este poder decrescente e iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome, partirei sempre com barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Vamos nos colocar de pé. Em conjunto emitindo muita administrado. Ó Senhor, Mano Grande Oriente de Oxalá, no mundo encantado dos Himalaias, faze a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir sem receios, no avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar. Ó Senhora dos mundos encantados, em breve estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo, nada temerei. Salve Deus. Mestre, antes da leitura da carta, hoje conversando com Paulo César, no sermão, é só um pequeno detalhe, que de 2 em 2 meses nós teremos, né, essas reuniões com os instrutores, né, do curso de sétimo. É claro que é uma reunião aberta, né, a todos os instrutores. E como existe a carta, né, da aula do curso de sétimo, então nesses dias a gente vai retirar a leitura, porque já vai ter a leitura, né, da carta, né, deixada
como complemento, fazendo parte do roteiro do Trino Araquém, né? As reuniões da Centúria, que também passarão a ser de 2 em 2 meses, né? Vai haver aí Aí a gente mantém o que a gente vem mantendo. Em relação a essas reuniões, mestres, eu pensei bem, nós vamos assim nos limitar muito, realmente, somente a aula, certo? A gente abre, não teremos muita conversa, e também encerra-se muita conversa, e aí para a gente ter, inclusive, um período mesmo bom, né, para a gente fazer umas reflexões aí em relação ao trabalho, de dizer para os senhores, né, que a nível de um trabalho desse porte, que é o roteiro do curso de 7º, que eu conheça, né, tentando trabalhar dessa maneira, né, é claro que é um modelo aí da Centúria, mas eu posso dizer, pelo que eu sei, é a primeira vez que está sendo feito, né? Então nós vamos nos empenhar, né, todos os esforços, porque é como se fosse um trabalho novo, né? Acredito que vai aprimorar e muito para os instrutores de Centúria, que ainda não dão um curso de 7º, é uma grande oportunidade, né? Então, questões de perguntas também será adotado o mesmo critério do Trino Araquém. Se tiver perguntas dessa aula, daqui a 2 meses você traz anotada, a gente abre um espaço para tratar das questões relacionadas à pergunta. Correto? Salve Deus, então, Gauchinho, e depois o Paulo Sérgio já entra aí diretamente. Salve Deus. O chefe já vai definir antes quem vai ser o responsável pelo próximo? Não, quando terminar aqui a gente vê, né? Aí eu vou pedindo, tá? Então, vou pedir o HI para a próxima. Então, está na minha frente. Salve Deus. Var do Amanhecer, 31 de dezembro de 1972. Salve Deus. Ao despedirmos-nos do ano de 1972, devo antes esclarecer-vos que a humildade e a perseverança dos vossos espíritos conduziram-me ao mais alto pedestal de força básica que realizou esta corporação. Deve saber, filhos, da nossa finalidade nesta mensagem, que trazeis dos vossos antepassados a este planeta em desenvolvimento. Assumistes o compromisso desta era e, portanto, tereis que cumpri-lo, confirmando em cada coração o espírito da verdade na missão designada do 3º milênio. Filhos, voltemos a 1959, quando geograficamente distribuí vossa jornada às árduas estradas que os conduziram até 1972 e os conduzirão a 1984, onde as grandes dores só encontrarão alívio nos simples olhares extraídos dos vossos corações. Será então que a luz candente proclamará que é chegada a hora. Então o homem desalinhado vagará na escuridão e beijará os vossos pés, sangrentos da caminhada para o encontrar. E vós, filhos meus, luminosos, atravessais as densas nuvens que irão desabar na sua própria impregnação mediúnica. Pois o homem jamais edificará sobre os teus próprios escombros. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras, disse Jesus. É então que o Espírito Consolador exigirá o vosso compromisso ao socorro final, que será o homem sem o Espírito Consolador, vendo suas grandezas e seus tesouros submergirem no alvo oceano, quando as bases frágeis das montanhas de gelo cederem e, ao se transformarem em água, liberarem os pequenos seres, que trarão a luta e só serão vencidos pelos vossos conhecimentos científicos. Filhos meus, que dirá o homem esclarecido quando os grandes aparelhos começarem a surgir no céu? O trabalho incessante vos livrará das dores. Jesus prescreverá o vosso resto kármico, e melhor cumprireis esta missão simétrica. Essa faixa que atravessais no peito
da cura e do conhecimento simboliza o Cristo na sua caminhada, fronteira vívida na técnica da salvação. Salve Deus, que assim sereis conhecidos em todo o universo. 1972 sairá do calendário e ficará marcado em vossos corações pelas cicatrizes que deixará. Após esta partida, viveremos o bem-aventurado 1973, que cautelosamente vos afagará com o compromisso de aquecer as vossas noites frias. Salve Deus, filhos, o 1973. Certamente. Salve Deus, meu filho Jaguar, raio lunar. Sabemos que nossas vidas são governadas pelos nossos antepassados e que tudo vem do princípio doutrinário que nos rege. A vontade tem sua origem na sensibilidade, com predominância na fonte de energia que nos dá a faculdade da inteligência, na consciência animal que se transforma na sensibilidade cristã, a consciência espiritual. Sim, filho, a consciência espiritual, aparelho anímico ou material psíquico, constituído pela memória, atenção, percepção, compreensão e cristianismo sempre iluminando pela razão. Em ti, filho, refletimos todos os atos da força absoluta que vem de Deus, Deus Todo-Poderoso. E para condenar sem precipitação, o teu comportamento é o único sentimento a ser julgado. Você, filho Jaguar, raio lunar, é a própria revelação. Sim, muitas vezes um aparelho em sua conduta moral agasalha um espírito das trevas, dando-lhe oportunidade a ser gente, isso é, segurando suas terríveis e pesadas vibrações e com amor, ou deixa falar ou promover um diálogo com um outro. Filho, muitas vezes eu, totalmente clarividente, vejo muitas oportunidades perdidas num feroz Exu, que por falta de um diálogo poderia voltar para Deus. No entanto, só diz heresias por falta do bom comportamento do sensitivo. Filho, todos nós precisamos de carinho e eles, apesar do seu endurecimento, são carentes de amor. Eis a razão do doutrinador em Cristo Jesus, sabendo conduzir o anjo e o demônio em sua conduta doutrinária. É assim, filho, um aparelho sensitivo e espiritual pelo qual as forças extrasensoriais se manifestam. Por conseguinte, você é o próprio poder da justiça. Se engrandece ou se condena. Sim, a consciência fecha o ciclo evolutivo da força psíquica sensitiva. Então, filho, com um pouco de reflexo, poderá concluir as mensagens e, se souberes colocar essa candeia viva nos mais tristes recantos da dor, mais uma vez poderás aliviar e esclarecer os incompreendidos. Tanoaê, filho, é um poder que emite sua força no vento, nas tempestades. Tanoaê tem poderes de manipular forças, abrindo o nêutron para levar sua mensagem e fazer sua reparação. Não é justo, filho, depois da incorporação, ficar em dúvida. Será que incorporei? Será que foi o preto velho ou o caboclo? Não foi somente uma impressão minha? É triste para os nossos mentores, que se apresentam para que tudo saia com a precisão do Espírito da Verdade. Trata-se de um conjunto, de um ritmo de aparências, de encanto, de energias. Não podemos designar esse sentimento de amor. É o coroamento das virtudes. É muito mais científico do que pensamos. Quando solicitamos a uma incorporação, uma enorme e complexa força se faz em nós. Seriam bastante os cruzamentos dessas forças para a cura obsessiva, quanto mais que sabemos da presença de caboclos e pretos velhos. Filhos, contamos ou marcamos uma história que o velho mundo ensinou. Quando surgiu o cristianismo, subiram os deuses alexandrinos e o Mitra solar. Para combater a adivinhação, os adivinhos,
porque, além de sua magia, formaram um grande comércio, e a religião não sobrevive ao lado de adivinhos, dos magos ou pitonisas. Condena-se os adivinhos porque predizem sem intervenção divina. Muitas vezes, filhos, pensamos que somos obrigados a dizer o que exige a vossa real intuição. Não, filho, absolutamente. A profecia ou adivinhação é algo muito perigoso. A nossa obrigação em Cristo, na lei do auxílio, é procurar, pois, na nossa luz íntima, oferecendo, aceitando e confiando o máximo de nós, sem nada pedir em troca, isto é, nem mesmo a vaidade pelos fenômenos que somos portadores. Estamos no caminho dos homens, e por isso nós devemos nos guardar de cada ser, de cada coisa, uma expressão diferente para fazer luz, desde as manifestações dos humildes, dos planos inferiores dessa natureza em sua feição divina, porque até o mar profundo sabe agasalhar sua natureza. Sim, a função do duplo é servir como condutor e condensador de energias e de emanações ectoplasmáticas entre o perispiritual e o físico. É um processo no centro de forças que denominamos de chakras. Neâmese, uma rica pitonisa que estarrecia a todos com sua força. Seu poder, de qualquer forma, era eficiente. Sim, ainda se falava em Amon-Zeus por todo o Egito. Oráculo de Amon-Zeus. Neâmese era uma das divinas. Após curar o filho de Túnis, fez uma adivinhação. Preconizou a morte de sua escrava preferida. Túnis ficou furioso e esperou o dia fatídico. Porém, a escrava não morreu naquele dia. Então, Túnis esqueceu do que recebera e pensou. Foi a fatalidade que decidiu a cura de seu filho. E, acusando-a de impostora, mandou matá-la. 3 dias depois, sua escrava morreu também. Porém, seu filho foi feliz e nada lhe aconteceu. Túnis foi infeliz por toda a sua vida. No entanto, tudo era tão lindo antes da adivinhação. Sim, filho, não te preocupes se o teu mentor não é divino. Partimos, filhos, para os curadores ou curandeiros. Não são médiuns aparás, ou são e não desenvolveram e fazem sua cura pelo seu canal de emissão que Deus lhes proporcionou. Pagam na maioria das vezes os velhos débitos pelas críticas, observações maldosas dos que são curados. A percepção é algo perigoso. O médium que tem a faculdade de percepção vive sempre triste por suas percepções. Eu, com toda a minha clarividência, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sofro por não saber assimilar uma visão. Filho, para ser um verdadeiro medianeiro, viver emitindo a voz direta do céu, é preciso única e exclusivamente a sua conduta doutrinária ao lado do seu mentor, para sustentar a sua missão. Sim, filho, o desenvolvimento recebe a sua emissão. Emissão é um canal na linha horizontal, que capta as forças que atravessam o nêutron. O médium desenvolvido é responsável por 2 canais de emissão que se cruzam ligados em seu interoceptível, formando seu equilíbrio na conduta doutrinária. Você vê o poder que levanta em um mestre lunar. Observe também que o simples aparar em força ou emissão menor também tem suas emissões diretas. Sim, mestres iniciados, o médium que não tem suas emissões em heranças transcendentais está sempre em desequilíbrio. Sim, o interoceptível é como uma balança, onde a nossa cabeça é o fiel dessa balança. Pesando só terra, entra em desequilíbrio. Salve Deus, meu filho, que Jesus nos ilumine nessa jornada. Com carinho, a Mãe Cristo. Var do Amanhecer, 8 de abril de 1971. Salve Deus. Salve Deus. Irmãos, mestres, amigos. Iniciando então esse trabalho com o roteiro, o curso de sétimo, Esse nosso primeiro roteiro
como é característico do trabalho do Doutrina Araquém, ele se inicia com o tópico conduta doutrinária. Como nós também bem sabemos, né, Doutrina Araquém sempre ressaltava que a conduta doutrinária significa um modo de se comportar adequadamente de acordo com as leis e os ensinamentos do amanhecer. Isso porque o amanhecer, segundo o Trino bem frisava, é uma ciência etérica que exige então que se respeite as suas normas para que essa manipulação de poderes, de energias, de forças possam cumprir a sua finalidade, permitindo que se realize a cura espiritual, a cura desobsessiva, e permitindo então que nós possamos trabalhar da maneira adequada, sem nos ferir e sem ferir aos demais. A conduta doutrinária, como o Doutrina Araquém também bem frisava, ela não se confunde com o moralismo, o que nos faz então ter sempre em mente a respeito da exigência de não se julgar. Ao mesmo tempo, a conduta doutrinária chama a atenção do médium para a necessidade dele ter o comportamento coerente em todos os quadros da sua existência. Isso quer dizer que o médium, a ele não é exigível a conduta apenas dentro do templo, diante de um ritual, mas em todo e qualquer fato que se desenrole durante a sua vida, porque em todo instante ele continua sendo o médium. Isso faz com que a conduta doutrinária, portanto, como o mestre Mahan sempre chama a atenção, ela tenha sempre decisiva a indistinção entre o bem e o mal, a necessidade de sempre se praticar o bem, de se evitar o mal. E esse tópico de hoje é aberto com uma frase de Tia Neiva, em que se diz o seguinte: saiba, filho, que quando somos acessíveis, a todos emitimos raios de luz e amor. Filho, o teu progresso está no teu coração. Agora o tempo está curto. Veja a inquietação que está crescendo em todo o universo. Filho, antes de semear, temos que provar que somos humildes, mesmo sendo abnegados como somos. Aprenda a discernir sempre entre o bem e o mal. Quando o homem retorna aos planos espirituais, é interrogado para prestar suas contas no tempo passado na terra e as suas possibilidades. Essa frase de Tia Neiva é retirada do segundo bloco de notas, que foram editados pelo mestre Bálsamo lá no Autobiografia Missionária. E na sequência dessa passagem, a gente consegue perceber toda a filosofia de mestre Mahan, que era então ali transmitida à clarividente, Quando ele diz que é necessário que nós então sejamos acessíveis, na sequência ele explica para a clarividente acerca da necessidade da formação do nosso sol interior. Porque de fato, quando nós estamos equilibrados com a gente mesmo, nós nos fazemos acessíveis no sentido de que os nossos mentores têm condições de operar por meio de cada um de nós. É o que se encontra em jogo na chamada mediunização, o que mostra exatamente a coerência do roteiro do Doutrina Araquém, porque a mediunização é um dos tópicos que é debatido nesse mesmo roteiro. Quando então nos fazemos acessíveis, emitimos luz e amor, sabendo sempre que o progresso está no nosso coração, ou seja, fora do amor. Por mais que o médium tenha profundo conhecimento da ciência etérica, ele não conseguirá progredir, não conseguirá a sua evolução. E mestre Mahan ainda explica a clarividente que por mais abnegados que nós sejamos, por mais que nós tenhamos então a grandiosa oportunidade de exercermos a nossa mediunidade dentro de um poder cabalístico, nós seremos testados em nossa humildade. Nós teremos então que passar por provas, e este teste a cada vez mais vem se tornando de maneira praticamente instantânea. Não adianta, portanto, falar em amor, falar em Jesus, em mestres então que prezam pela conduta doutrinária, se isso não se converte em comportamento. A ciência do amanhecer é uma ciência da informação que se converte em ação, da vibração que se transforma então em conduta concreta no cotidiano de cada um de nós. E somente assim, como o mestre Mahan que frisa, nós teremos totais condições de discernir entre o bem e o mal, porque quando chegar no momento então em que nós deixarmos esse plano, o que nós então teremos que prestar contas é sobretudo a respeito das nossas possibilidades, daquilo que nos foi confiado, daquilo que nós recebemos em termos de acervo, energia, consagração, força e sobretudo como isso foi deslocado em termos de prática. De uma maneira ainda mais clara, as possibilidades que me foram confiadas
elas foram de fato concretizadas? É esse o desafio que cada um tem de desenvolver consigo mesmo, escutando a voz que está no fundo de sua consciência, seguindo então o roteiro que o seu próprio perispírito apresenta intuitivamente a cada uma de nossas almas. Essa é, portanto, a estrutura de Mestre Mahan que é passada nesse trecho, segundo ele explica lá no Autobiografia Missionária. Quem eram os Equitumãs? Tenaraken explica esse tópico, e a gente encontra também essas informações lá no 2000, editado pelo Kinuto Mushi, como a gente bem também conhece. Lá então é nos explicado que na década de 60, muito próximo, portanto, do governo militar, a Tia Neiva foi procurada por políticos, pedindo então acesso, pedindo então auxílio para enfrentar o momento de turbulência política da nação. E ela então foi levada por Gelson Plata até a beira do lago Titicaca, e lá então foi apresentado para ela aquilo que se chamou de o túmulo da civilização Equitumã. Nesse instante, então, se apresentou a ela um capelino de estrutura evolutiva altamente refinada, que se apresentou de forma humilde com o nome Amanto, porque ele não queria lhe apresentar o seu nome verdadeiro, apresentando, portanto, uma expressão que se tratava por professor. Sabe-se que foi um Inca que esteve encarnado na Terra mais ou menos 300 anos antes da encarnação de Tia Neiva. Então, Amanto, ele vai explicando para a clarividente o que foi a civilização Equitumã, como ela chegou até aqui, como ela atingiu o seu desenvolvimento e como ela experimentou a sua decadência, o seu ocaso. Então, Amanto explica que a Terra, ela passou por uma experiência que proveio de capela. Todos os habitantes da Terra provêm, portanto, daquele que se chama de o planeta mãe, o planeta monstro, ou capela. E a Terra foi preparada então por capela para passar por uma nova etapa de sua evolução. E foram designados para que chegar esses habitantes de capela, chamados portanto de Equitumãs. Eles aportaram aqui em naves, explicaram que eles chegam em 7 pontos diferentes do planeta, que hoje corresponderiam mais ou menos à região dos Andes, à região do Alasca na América, na África, a região do Egito, da África, na Europa, a região da Sibéria, na Ásia, a região do Iraque e da Mesopotâmia. Mas esses são pontos puramente de referências, já que eles tinham grandes naves, tinham grandes capacidades de deslocamento, tinham grande facilidade de comunicação, se comunicavam inclusive por telepatia, e chegaram aqui em plexo físico definitivo, em corpos que tinham mais ou menos entre 2 e 3 metros de altura. Corpos praticamente indestrutíveis, e somente experimentava a destruição por meio do afogamento ou por meio do ataque das grandes feras. Os Equitumãs então chegaram aqui à Terra com o propósito de preparar tanto fisicamente como também energeticamente o planeta. Eles chegaram com a missão de preparar, portanto, os mares, a atmosfera, as montanhas, assim como puxar as energias do Sol e da Lua. Tanto que Amanto explica para Tia Neiva que se os cientistas de hoje, os antropólogos, eles tivessem preocupação em rastrear a civilização Equitumã, bastava que eles seguissem todas as religiões que seguiam o culto do Sol. Portanto, eles tiveram o propósito de preparar tanto física como energeticamente o planeta. Muitos deles cumpriram suas missões e retornaram à capela. Acontecia de muitos também perderem os seus corpos e cederem lugar a outra Equitumã, que então teria a oportunidade de aproveitar aquela estada aqui na Terra. E muitos se perderam também aqui. Por quê? Esses Equitumãs originários, que eram praticamente mortais, eles tiveram condições de se reproduzir, e os seus descendentes, que aqui eram gerados, não tinham as mesmas características originais de seus antepassados. Com isso, o contato originário energético com a capela foi se perdendo lentamente. Esses Equitumãs, então, que se perderam em suas missões e que não tinham condições de voltarem à capela, estavam, portanto, na faixa etérica da Terra, influenciando negativamente o destino daqueles que ainda se encontravam aqui. Justamente por conta disso, houve a necessidade de uma nova reprogramação por parte de capela, como nós bem conhecemos. Foi, então, designado um grandioso missionário para que acontecesse o episódio da lágrima da estrela candente, conduzido pelo Pai Santa Branca, para que aquela civilização Equitumã fosse toda ela dizimada na região que hoje é o Lago Titicaca, que separa o Peru e a Bolívia.
Amanda então pede à clarividente que ela exerça sua capacidade de perceber que por baixo daquelas águas se encontravam corpos de homens e mulheres muito grandes que estavam ali depositados como se tivessem sido dizimados de uma vez só, como se a terra tivesse, portanto, se aberto e ali aquela civilização foi então depositada. Amanda ainda explica à clarividente que o pai Santa Branca teve a oportunidade de reunir cerca de 1000 equitumãs que cumpriram suas missões aqui na Terra e voltar com eles uma vez mais para o planeta. Esses 1000 equitumãs foram redistribuídos em 7 outros pontos, nas regiões que deram origem, por exemplo, aos povos hititas, que deram origem aos índios, que deram origem aos incas, e ali eles foram redistribuídos a partir de um comandante. Em cada região, esse grandioso Equitumã colocou como se fosse um administrador responsável por aqueles espíritos que se encontravam ali. Esse administrador passou a ser chamado de Orixá, que é uma palavra de raiz africana que significa intermediário entre Deus, entre a divindade e os homens da terra. E esse Orixá tinha à sua disposição também mais 7 orixás. E Amanda vai dizer à clarividente que aí se estruturou o princípio básico das falanges a partir das chegadas dos Equitumãs. Ele ainda vai explicar à clarividente que os índios, no caso do Brasil, eles se deslocaram para a costa leste e se encontram até hoje em algumas regiões que não têm comunicação com os homens, e alguns deles ainda falam a língua original dos Equitumãs, porque mantém um contato direto ainda com Capela, e grande parte de problemas do Brasil são resolvidos a partir da manipulação energética silenciosa desses povos que ainda mantêm contato direto com o planeta Mãe. A civilização Equitumã, então, que esteve aqui mais ou menos em 32 mil anos antes de Cristo, cumpriu de certa forma a sua missão. Depois vieram para cá, como nós bem conhecemos, os Tumuxis. E nesse período aparece a segunda pergunta: por que somos chamados de jaguares? Quando então o pai Santa Branca redistribuiu esses Equitumãs que tinham cumprido parte de sua missão aqui na região dos Andes, os seus correligionários, esses espíritos que estavam sob a sua então orientação, passaram a denominá-lo de jaguar. Jaguar, na língua Equitumã, é uma expressão que significa luta, que significa força, que significa sangue. E a partir, portanto, dessa denominação que esse Equitumã andino passou a receber, passou-se também a se conceder essa denominação por felino. Então, na verdade, a palavra do Equitumã serviu para se denominar o animal, o felino. E por onde essa tribo passou, ela deixou registrado a marca do felino como vestígio de sua passagem aqui na Terra. Esses mesmos jaguares, portanto, descendentes diretos dos Equitumãs, permitiram que uma nova experiência se desse no planeta com a chegada dos Tumuxis, mais ou menos 30 mil anos antes da chegada de Jesus. Como também nos é esclarecido com Amanda, eram espíritos altamente científicos, que dominavam, portanto, a química, que carregavam consigo no peito a data do desencarne e conheciam profundamente a química. Foram os responsáveis por edificarem as pirâmides e tinham grandes mapas da Terra chamados de Mutupi. Então essa é a origem dos nossos antepassados, a nossa herança transcendental aqui na Terra. A partir de que época começamos a ser preparados para essa missão? Como Amanda também explica para a clarividente, os descendentes diretos dos Equitumãs, dos Tumuxis, eles se espalharam rapidamente pelo planeta, foram se adaptando às circunstâncias locais, foram desenvolvendo línguas compatíveis com os territórios em que habitavam, e a partir daí também foram se multiplicando em termos populacionais. São descendentes diretos desses povos, os chamados Dórios, que eram aqueles que habitavam a região do mundo grego, chamado mundo peloponense, a Hélade. Esses Dórios, como nós também conhecemos, como nos é explicado pelo Tunaraquém, eram espíritos terríveis, eram designados pela palavra Alacê, que significa lá vem o demônio, porque eram espíritos antropófagos, comiam a carne humana. Os Dórios eram povos nômades, não se fixavam em um único local específico. E a Amanda explicou para a Tia Lívia que esse traço dos Dórios é uma consequência direta do contato energético com Capela, principalmente com os Tumuxis. Porque naquelas regiões em que havia o contato com o Amacê,
a vegetação, os animais ali não permaneciam mais. Então eles tinham que se deslocar para outro ponto para estabelecer uma nova possibilidade de continuarem, portanto, sobrevivendo. Esses dórios, portanto, que habitavam a planície macedônica, o mundo peloponense, deram origem aos demais povos gregos, sobretudo os espartanos. Esparta, portanto, é uma descendência direta dos dórios. E como nós também bem sabemos, Esparta é conhecido como Império da Agressão. A criança espartana, aos 7 anos de idade, ela é retirada do seu convívio familiar para ser educada pelo Estado para ser guerreiro. Nós éramos, portanto, espíritos duros, terríveis, dedicados à arte mercenária da guerra. Foi necessário, portanto, um momento de espiritualização daquele povo, que se deu a partir do episódio da rainha exilada, que nós também temos conhecimentos, onde houve a necessidade, portanto, de a força espiritual mística de Apolo baixar sobre aquele povo e permitir que todo aquele povo, portanto, unificasse seu culto em torno de Deus Apolo, para que se preparasse a chegada do cristianismo. Cerca, portanto, de 2000 anos antes da chegada de Jesus, a nossa preparação para o desenvolvimento do cristianismo e, por consequência, para o desenvolvimento do Vale do Amanhecer, começou a se fixar no mundo grego. Ali nós formamos o Cavaleiro Verde, ali nós formamos o Cavaleiro Especial, a partir da unificação de nossas mentes, a partir de um único culto. Sedimentamos as bases para a chegada de Jesus. E aí começa, portanto, o princípio de nosso fracasso também. Porque tínhamos a missão de preparar a vida de Jesus e quando chegamos aqui nos perdemos ao ponto de começarmos também a perseguir diretamente os próprios cristãos. Tudo isso dentro do Império Romano. É um império que durou muitos séculos. Para a gente ter uma ideia, Pai João estava encarnado como Tibério em Roma quando Jesus foi crucificado. Então o Tenaraquém sempre salientava que nós erramos muito em Roma. E os nossos erros em Roma nos custaram caro. Lá nós entregamos, portanto, ao poder, à vaidade, à cobiça, a todos os prazeres físicos, que é tão bem retratado pelo episódio de Pompeia, onde houve a necessidade, portanto, de mais uma vez se dizimar aquele povo, se dizimar aquela civilização. E a partir daquele momento, então, depois da saída do Império Romano, nós tivemos mais ou menos por volta do ano 800, vai explicar o Tenaraquém, já da era cristã, nós tivemos que ser todos recolhidos para uma colônia. Para, portanto, nos espiritualizarmos, para sermos doutrinados, nós tivemos que ser, então, todos recolhidos para uma colônia no espaço, onde passamos por cerca de 100 anos sendo doutrinados. Voltamos, portanto, à Terra mais ou menos por volta do ano 1000 e encarnamos mais uma vez aqui, auxiliando, por exemplo, no desenvolvimento das cruzadas, e tivemos uma outra oportunidade no século XVI de encarnarmos na região da Rússia, em São Petersburgo, quando então encarnamos como ciganos Catimoche. É nesse período, portanto, que começamos a nos tornar místicos. Por quê? Aqueles ciganos, portanto, que traziam consigo toda aquela propensão para realizar previsões, toda aquela propensão para se ter uma fé no mundo fora da matéria, no mundo invisível, se desenvolveu a partir de uma preparação que se deu no espaço, como a gente bem conhece, a partir da pequena história da volta dos ciganos, todo episódio da ruptura do brasão dos Catimoche, dos irmãos, do Brás, do Augusto, onde, portanto, Augusto foge com o brasão, é devorado pelos lobos durante a noite, onde há ali uma encalaça também devorada, onde a cigana da Lusa foge com o brasão junto com Augusto. Então, naquele momento, apesar de nós termos errado, a partir da ruptura do brasão Catimoche, e termos também, de certa maneira, nos perdemos uma vez mais, a gente começou ali naquele instante a exercer um aspecto místico de nosso comportamento. Passamos a ter, portanto, uma fé na vida fora da matéria, através das previsões, através da crença no oculto, para que nós tivéssemos, portanto, condições de estarmos aqui hoje, uma vez mais, realizando a missão que estamos agora realizando. Tópico 2, estilos iniciáticos. O que são estilos iniciáticos? Estilos iniciáticos são modos de se realizarem gestos, se dizerem palavras, se realizarem determinados comportamentos que, uma vez praticados,
eles passam a ter um sentido energético, eles passam a desempenhar, portanto, uma consequência de ordem espiritual. Mas por que se desenvolvem os estilos iniciáticos? Quem vai dizer justamente pelo fato de que nós somos uma ciência etérica. E essa ciência etérica não só exige um respeito à lei, mas também exige uma padronização de comportamento. Estilos iniciáticos são modos padronizados de se comportarem diante de um ritual, justamente para que essa força iniciática ela possa ser desenvolvida de maneira adequada. Então são gestos, palavras, expressões que feitos, desenvolvidos de uma maneira precisa, desenvolvem, portanto, consequências de ordem energética, de ordem iniciática. Ionização, passe magnético, cruzamento, fechar a guarda. Como o Trinaken também explicava, a ionização é um estilo iniciático que tem a capacidade de interligar plexos, garantindo-se, portanto, um elemento a mais para que se evitem as interferências. Estilo esse que se desfaz com a aplicação do passe magnético, que não só tem a finalidade de desfazer a ionização, como também queimar eventuais cargas negativas que se encontram na aura daquela pessoa que recebe aquele passe. Por isso que não há contraindicações para a aplicação do passe magnético. O Trinaken também ressalta a questão do cruzamento das mãos perante as filas, é algo que a gente às vezes se esquece, ele vai dizer no áudio, a gente aprende no desenvolvimento, e às vezes se esquece durante os trabalhos, todas as vezes que nós somos então cruzarmos, cortarmos uma fila, fazemos então um cruzamento para justamente fecharmos a nossa guarda. Ele também nos lembrava acerca da atenção durante a preparação, para que nós então não fizéssemos esse gesto e assim atrapalhássemos todo o ritual, todo o estilo iniciático da nossa preparação. Bebida alcoólica, tóxicos, riscos e consequências. Aqui o Trino vai dizer que o álcool e os tóxicos, as drogas, eles têm 3 tipos de consequências. Uma consequência de ordem social, uma consequência de ordem técnica e uma consequência de ordem espiritual. Primeiro, do ponto de vista social, aquele paciente que chega no templo carregado de problemas, ele vai ser atendido por uma entidade incorporada numa ninfa-lua ou no mestre-lua. Se ele sentir o hálito alcoólico daquele médium, ele vai sair daqui desacreditado na doutrina e, pior ainda, desacreditado nele mesmo. Às vezes ele chega ali carregando o problema do alcoolismo ou do vício das drogas e é atendido por um médico que carrega os mesmos sintomas que ele quer afastar de si. Ao mesmo tempo, o álcool e as drogas são uma consequência negativa de ordem técnica, como nós bem sabemos. O álcool se espalha rapidamente pela corrente sanguínea, assim como as drogas, que além disso destrói a conexão de nossas células nervosas, paulatinamente vão destruindo a nossa consciência, nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de raciocínio, e não só isso, vão carregando negativamente o nosso ectoplasma e fornecendo uma energia ainda mais pesada para aquele espírito sofredor que tem a oportunidade de passar por aquele plexo. Então nós estamos contribuindo negativamente o processo de acrisolamento energético daquele espírito que nós juramos a Deus para auxiliá-lo na sua evolução. Além disso, o tóxico e as bebidas são uma consequência de ordem espiritual, sobretudo na desconstituição dos plexos e dos chakras. Por quê? O nosso trabalho espiritual, a nossa mediunização, ela se faz pelo acionamento imediato dos nossos plexos e chakras. Esses elementos que residem no nosso perispírito, em conjunção imediata com o plexo físico, que nos dá a condição de comunicação imediata com o mundo espiritual. Essas antenas espirituais, vai dizer o Trinaken, ou hélices, como vai dizer o Trino Tumushi, se esses elementos de ordem técnica, eles se estragarem, se queimarem, não há possibilidade de eles serem então reparados. Então aquele médium que chega da rua, faz a sua preparação e entra no trabalho, através do acionamento dos seus plexos e chakras, essa estrutura se perderá. E a grande consequência é que o contato espiritual se desfaz. E com isso, o trabalho que ele poderia desenvolver, ele se perde. E tem outro aspecto também muito bem frisado pelo Trinaken. O nosso ectolíquio, que ele desenvolve ao longo dos roteiros do Curso 7,
aquela membrana que envolve os desenhos de nossa natureza, ela vai paulatinamente filtrando as energias espirituais que nós manipulamos. Nosso ectolítrio paulatinamente vai emitindo uma energia límpida, que, como o Murilo dizia, nenhum ouro da terra tem condições de pagar o seu preço. Uma única gota de álcool ou o uso do tóxico destrói o trabalho de décadas de maneira instantânea. Não há possibilidade de reparação, porque é um princípio de caráter técnico e espiritual. Não se engana ninguém, não se ilude ninguém, porque é uma ciência dos mundos espirituais. Conduta no tempo, tópico 3. Por que se abre o plexo ao entrar no tempo? O Pino então explicava que ao se entrar no tempo, tal como nós aprendemos assim que chegamos na corrente, no desenvolvimento mediúnico, assim que nós então começamos a visualizar o setor evangélico, passando pelo anteparo, nós temos a necessidade de abrirmos nosso plexo. Por quê? Ele vai dizer que a partir daquele instante nós colocamos o nosso plexo em relação com as energias que estão circulando no tempo. E essas energias, sobretudo nos templos que dispõem de corrente mestra, elas envolvem o nosso plexo como se fossem facas. E isso permite que aconteça um descarregamento imediato da nossa aura. É um processo de limpeza. Então nós abrimos nosso plexo quando entramos no templo, para então registrarmos a nossa presença energética no templo e já iniciarmos aí nosso trabalho espiritual a partir da limpeza da nossa própria aura. Porque se procede da mesma maneira ao se sair do templo. Sobretudo, no mesmo lugar, só que no outro lado do templo, como a gente bem sabe, a gente abre o plexo ao se sair, justamente para se evitar que nós carreguemos conosco forças esparsas. A gente fala a todo momento em força esparsa, mas é preciso que fique bem claro que venha a ser uma força esparsa. Uma força esparsa é um resquício de energia negativa, de energia pesada, que se encontra onde há a passagem de um espírito sofredor. Isso quer dizer que dentro do tempo há, de maneira profundamente abundante, força esparsa circulando, obviamente, pela passagem constante e reiterada de espíritos sofredores. Pois bem, se eu não desenvolvo então esse estilo iniciático de abertura do plexo no momento da saída, eu posso carregar comigo essa força esparsa. E essa força esparsa pode me ser extremamente prejudicial, tanto na minha vida física como na minha vida espiritual. Estarei carregando comigo energia negativa que não tem um direcionamento imediato. Ela não estava ali voltada para mim, ela estava ali circulando e eu, por descuido, acabei carregando ela comigo. O Tandaraken também ressalta um ponto, Ele vai sempre lembrar que quando o trabalho de Rand está aberto, e os cavaleiros estão fazendo a sua missão, é preciso que o médium, ao sair, espere que aquela missão se encerre, para que ele possa então seguir o seu roteiro e continuar o seu processo de saída do tempo. O médium pode se prejudicar se sair do tempo sem abrir o seu plexo? Sim, justamente por ter a possibilidade de carregar consigo uma energia negativa. Tópico 4, mediunização. Por que é necessário a mediunização? O que é a mediunização? A mediunização significa entrar em contato com o nosso próprio espírito. É fazer preponderar no espírito encarnado a força transcendental do espírito. É fazer caminharem juntos o mesmo plano, personalidade e individualidade. Como nós bem sabemos, nós temos consciência apenas do plano físico, mas temos condições de viver concomitantemente em outros planos espirituais. E para onde os nossos pensamentos então se direcionam, a nossa alma, como vai dizer o Martin nas Cartas de Geneva, anda variável. Isso quer dizer, portanto, que nós estamos, transitando em vários planos ao mesmo tempo, mesmo que nós tenhamos consciência apenas do plano físico. Os resquícios de visualizações de planos diversos do plano físico é aquilo que nós costumamos chamar por intuição. Muito bem, o que é a mediunização? Significa então aquela capacidade de eu colocar numa mesma sintonia, através do direcionamento dos meus pensamentos, o meu espírito, a minha individualidade e a minha personalidade.
Por isso que a tia Neva sempre chama a atenção, começa marcando nas cartas: meu filho, diminua os seus pensamentos. Meu filho, não se preocupe com os pensamentos que porventura, os negativos, que ligeiramente passam em sua mente.